Oi, pessoal. Então, boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar de um tema que é bastante polêmico, que eu recebo muitos casos no meu consultório e recebo muitos questionamentos, como eu atendo muitas crianças das escolas, enfim. O tema hoje é separados bem, casados mal, né? Então, isso não é uma apologia à separação. Vamos separar. Não é isso. Mas por que eu escolhi esse tema para falar hoje? Por que foi pensado nisso? Porque assim, isso hoje a gente já está conseguindo, graças a Deus, eliminar um pouquinho esse conceito de que filhos de pais separados é problema. Nós temos muito, essa é uma expressão que as pessoas usam muito, filho de pais separados é problemático. E eu quero dar o meu testemunho. Eu sou filha de pais separados. Não que eu seja a pessoa melhor do mundo, claro que não que eu não tenha meus problemas, não que eu não tenha minhas dificuldades, mas eu quero dizer que a gente pode ter uma vida saudável mesmo tendo os pais separados. E o que a gente observa? Então, hoje já se sabe que é muito melhor os pais estarem longe, se dando bem, do que perto, se dando mal. A questão não é os filhos serem problemáticos porque são filhos de pais separados. A questão é como é que essa separação foi feita. Esse é o segredo. Então, quando eu atendo alguns casais que querem separar, que estão angustiados, eu digo assim, olha, até para se separar, a pessoa tem que estar bem. Não é simplesmente separar. Casamento, relacionamento, não é uma roupa que está desconfortável e aí eu vou lá e troco. Casamento envolve muita coisa, envolve uma convivência, envolve uma intimidade, envolve famílias, né? Porque às vezes isso é uma outra questão. Quem casa, eu atendo alguns casos que eu observo que quem casou não foi o marido e a esposa. Quem casou foram os pais, as famílias casaram. E aí isso fica muito difícil numa hora de separação também. Porque aqueles dois que casaram ficam num pacto de lealdade com essas famílias de origem e isso dificulta muito a separação. Mas onde é que eu queria chegar? Que às vezes as pessoas simplesmente se separam. E se separar não é simples, tá? Assim como o casamento não é simples. Quem tá ali, eu vi que eu tenho algumas pessoas que estão assistindo agora. A prima Rosângela, oi prima, um beijo. A Lênia também. Todos nós, isso é um assunto que todas nós que somos casadas, eu sou casada também, eu sou casada, sou terapeuta de família, sou terapeuta de casal e eu também tenho meus problemas com meu marido, né? A gente também tem as nossas diferenças, a gente também tem as nossas discussões, porque isso faz parte do processo. A questão não é a gente não ter problemas, a questão é como é que a gente vai administrar esses problemas. Vou só levantar aqui um pouquinho. Isso, senão eu não consigo, eu fico acenando para o pessoal e não consigo, pronto, melhor. A questão é, como é que eu administro isso? Então, o que a gente vê hoje? A gente vê hoje as pessoas se separando por qualquer coisa. Isso também não é saudável. Eu já atendi muitos casos onde o objetivo das meninas era principalmente o glamour da festa, né? Muitas se preparam até o dia do casamento ou até a lua de mel e não se preparam para o depois. Gente, tem o depois.
A síndrome da Cinderela, ela conta, a historinha da Cinderela, ela só conta até a hora que ela vai pro castelo e viveram felizes para sempre. Quem se der ao trabalho de assistir o Cinderela 2, que já tem o filminho, o desenho, assistam, vale a pena. Mostra as dificuldades que essa Cinderela vai enfrentar lá dentro do castelo. E que isso é que é casamento. Casamento é isso, relacionamento é isso. Quando as pessoas chegam para mim, no consultório, que tem um problema, algum problema de relacionamento, o que a gente tenta é ensinar as pessoas a lidar com as diferenças. Isso eu já falei aqui. O segredo não é querer mudar o outro. A gente gostaria muito de mudar o outro. Gostaria que o outro fosse do jeito que a gente quer. Lembra outro dia eu falei sobre as expectativas que a gente tem dos outros? As expectativas que a gente quer corresponder dos outros e que a gente cria das pessoas. E num relacionamento é muito comum isso. Tem uma frase, o lema da Gestalt, a Gestalt terapia. A Gestalt fala que o todo é muito mais que a soma das partes. Por exemplo, uma cadeira, se eu pegar o pé da cadeira, a perna da cadeira, o apoio, o encosto e simplesmente botar as partes, não vai ser uma cadeira. É o conjunto da obra. E o lema deles diz assim, eu acho muito lindo. Eu sou eu, você é você. Eu não vou viver de acordo com as tuas expectativas e tu não vai viver de acordo com as minhas. Porque eu sou eu, você é você. Mas se a gente se encontrar, isso é ótimo. Isso é relacionamento. E agora eu não estou falando só de relacionamento marido, mulher, namorados, né? Ou nós estamos falando também de relacionamentos homoafetivos, homem-homem, mulher-mulher. Eu estou falando de relacionamento no geral. Relacionamento de amizade, relacionamento familiar, colegas de trabalho. Eu sou eu, você é você. Esse respeito às diferenças, administrar as diferenças, isso é muito importante. Quando é que chega a hora de eu dar um basta? De eu dizer assim, bom, isso não me serve mais. Quando eu começo a violentar os meus princípios. Isso serve tanto para um relacionamento conjugal, quanto para um relacionamento profissional. Um funcionário que está numa empresa, quando ele começa a ter que se violentar os princípios dele, para poder mudar, para poder trabalhar nessa empresa, ele está se violentando. Então está na hora de cair fora. Quando as coisas ruins começam a pesar mais que as coisas boas, então está na hora de cair fora. Sempre tem que ter coisa boa, mas sempre vai ter a coisa ruim. E é aí que a gente tem que equilibrar. É aí que a gente tem que ponderar. Então, é complicado a gente viver a 2, a 3, a 4, a quantos for. Sim, é complicado. Eu estava comentando com vocês que muitas pessoas que eu já atendi e atendo ainda, chegam no consultório e elas estavam preparadas só para a parte bonita, para o glamour, para o conto da Cinderela. E aí eu brinco que assim, as meninas às vezes casam achando que casaram com o príncipe encantado, montado num cavalo branco. E às vezes vem o sapo montado num pangaré. Mas os rapazes também, eles acham que eles casaram com a Cinderela e às vezes eles casaram com a bruxa. Então, gente, a gente tem que cuidar muito com essas expectativas. Outra coisa, quando eu atendo jovens casais, as pessoas iniciam um relacionamento, né? Começaram um relacionamento jovem. Jovem eu falo relacionamento, não a idade das pessoas. E tá tudo muito bonito, tá tudo muito perfeito, tá tudo 100%. Ai, eu fico com os 2 pés atrás. Quando a pessoa chega pra mim, às vezes a pessoa chega pra mim e diz assim, ai, eu não sei se eu tô muito apaixonada, eu devia dizer que eu tô muito apaixonada, né? E eu digo, não, pera, porque se tu ficar muito apaixonada, muito encantada, tu vai ficar cega. E cega, às vezes, a gente não enxerga o que a gente deveria enxergar. Então, eu tenho que ter uma lente muito regulada, porque eu não preciso nem enxergar demais as coisas ruins e nem demais as coisas boas. Esse é o segredo e é isso que eu falo
E nós vamos falar essa semana também em mente atenta, né? Desligar o piloto automático, que a gente diz, que a gente está ligada nos sinais, porque a gente fica muito cega, a gente acaba enxergando o que a gente quer. E saber lidar com isso, hoje as pessoas não têm mais essa tolerância. Gente, saber lidar com pessoas, acima de tudo, é tolerância. O Mário Sérgio Cortella fala uma trilogia que é muito legal, que ele diz assim: paciência, persistência e resistência. São os 3 pontos básicos para a gente conseguir conviver em sociedade. Seja num relacionamento a 2, a 3, a 5, a 10. Queridos, eu tô vendo o pessoal entrar. Um beijo para todos, fico muito feliz. Por favor, perguntem, tá? Porque vocês sabem que eu vou falando. Perguntem. Então, quando acontece, se vocês conhecem algum casal que está em vias de separação ou quer separar, é complicado, é difícil, não é um processo simples. Mas quando acontece de separar, volto a dizer, um casal só está preparado para se separar quando ele já conseguiu administrar minimamente a raiva, tá? Muita gente se separa na hora da raiva, que tá muito engasgado. Então o que acontece? Acontece aquele casamento ou aquele relacionamento que separa. Aí passa a raiva, volta. Aí separa. Aí vem a raiva, separa. Aí passa a raiva, volta. É um relacionamento que a gente chama sanfona. Esse é um tipo de relacionamento muito doentio. Tá? Isso é um relacionamento que não funciona. Desgasta, é muito desgastante. Pega um elástico, estica, volta, ele vai chegar uma hora que ele desgasta. Outro tipo de relacionamento periférico. A nossa família italiana, a nossa cultura italiana, eu já comentei um dia aqui num dos meus vídeos, que nós mulheres, nós somos muito centralizadoras, tá, gurias? Fala baixinho para os meninos não ouvirem, nós somos centralizadoras. Tanto que tem uma metáfora que eu uso, que eu gosto, que a mulher é a cabeça e o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. E aí o que acontece? Nós acabamos eliminando os homens do nosso contexto. Então, a gente, sem querer, querendo, a gente acaba deixando eles periféricos. Um exemplo clássico de família periférica, um pai periférico, por exemplo, são os pais viajantes, né? Hoje já temos menos ou uma distância menor, mas já foi muito mais comum as famílias, quem teve pai caminhoneiro, um exemplo clássico, né? Eu ainda atendo algumas famílias onde o pai viaja, fica fora 20 dias, 15 dias no mínimo, já chegou a ficar fora um mês. O que acontece com esse pai que fica fora 20 dias? Quando ele volta, ele é um estranho nesta família. Ele está um pai periférico, ele não vem, ele não participa, ele até é incluído. Mas isso desgasta, como eu estava falando ali do elástico, por quê? Porque aí é um pai que vem, daí quando ele vem, ele quer participar de tudo, ele precisa ser incluído. E isso leva um tempo. Quando ele começa a ser incluído, tá na hora dele sair. Aí a família começa a se adaptar, daí ele volta. Esse vai e vem é muito desgastante. Casais hoje que moram em casas separadas, é um relacionamento moderno, é um relacionamento novo, mas, gente, eu preciso dizer para vocês, isso não é casamento. Então, da mesma forma que eu morar em casas separadas, eu ter um dos cônjuges que está sempre na rua, por quê? Porque tu acaba perdendo esta convivência, esta rotina, que é exatamente isso que desgasta, né? E administrar isso é casamento. O que é a palavra casar? Juntar. Se fica cada um no seu território, cada um seguindo a sua vida, não é importante seguir a sua vida. Também é importante seguir a sua individualidade. Mas é importante compartilhar. Se não houver a partilha, isso não é relacionamento, isso não é casamento. Isso é alguma outra coisa.
Sim, pode ser um relacionamento de amizade, uma amizade colorida, pode ser várias coisas, mas nós vamos ter que administrar isso, tá? Isso não é um relacionamento saudável. Da mesma forma que nos anos 70 foi tentado se instalar. Oh, meus cachorrinhos, olha que alegria! Meus cachorrinhos adoram latir. Nos anos 70, eles tentaram instituir camas separadas para os casais. Lá nos Estados Unidos era moda, né? E algumas famílias judias, os judeus ortodoxos, eles ainda adotam as camas separadas. Mas por que as camas separadas não vingou? Porque a gente percebeu que após um dia, às vezes, de briga, de desgaste, deitar na mesma cama, às vezes deixa a gente, aproxima mais o casal. Ou não. Eu não sei vocês, mas quando eu tô de bico com meu marido, quando a gente vai deitar, a gente não quer nem encostar nele. A gente fica bravo, chispa. E às vezes ele vem com aquele pezinho e a gente fica braba. Mas é importante isso, da gente ficar na mesma cama. Tá? Mesmo que seja cada um num canto. Mesmo que seja uma cama de 2 metros. É bom. Os casais mais modernos com filhos pequenos, hoje eu falo os últimos 20 anos, as crianças são colocadas nas camas. As crianças hoje são embutidas nas camas. Ou seja, tem muito casal que tu pede assim, com quem tu dorme no teu quartinho? E a criança responde ligeirinho, o quê? Não, eu durmo com a mamãe. Dificilmente tu vai ver uma criança que dorme com o papai, até tem. Mas eu durmo com a mamãe. E o papai dorme aonde? O papai dorme lá na minha cama, o papai dorme no outro quarto, o papai... Gente, isso é muito ruim pro relacionamento. O dormir junto é importante pro relacionamento. Até, que nem eu falei antes, até às vezes quando a gente tá braba e a gente quer ficar longe deles. E aí a Lênia, a querida Lênia, tá fazendo um comentário que pior é quando eles se colocam. Sim, eles vêm, porque é bom, é quentinho. E qual é a mãe que não gosta de ter um fofinho quentinho ali do lado? Claro que a gente gosta de ter eles ali. É bom. E eu gosto das desculpas, né? As desculpas esfarrapadas que eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo porque eu também, os meus filhos tiveram os momentos de ir pra minha cama. E aí eu me incluo porque às vezes a gente diz, é porque tá frio, agora é porque tá quente, é porque eu tô cansada. E, gente, realmente, tem dias que tu tá de saco cheio. Tu diz, vem pra cama, dorme aí, pronto. Só que isso não faz bem. Se isso acontece de vez em quando, ok. Sempre não rola. Porque a cama do casal é o território do casal. E agora eu vou fazer uma pergunta para quem tem relacionamento, para quem mora junto, porque hoje nós temos vários tipos de casais, isso eu quero falar também daqui a pouquinho. Eu quero pedir quem é que fecha a porta do quarto para dormir. Primeiro ponto, se você dorme com o teu companheiro, o teu parceiro. E segundo ponto, se tem criança na casa ou se tem uma outra pessoa na casa, se vocês conseguem fechar essa porta, ou pelo menos encostar. Façam essa pergunta. Se vocês responderem que não fecham a porta, que essa porta fica escancarada, a porta, minha gente, é o limite. A porta é o limite dessa vida conjugal para a vida familiar. E se vocês não fecham a porta, a privacidade desse casal está comprometida. A intimidade desse casal está comprometida. E eu não falo só intimidade sexual, eu falo intimidade como um todo. Tá? Porque, mas se eu fechar a porta, eu não vou escutar ele chorando lá no quartinho dele. Vai, gente, a gente é mãe depois que a gente
que a gente ganha filho, a gente fica muito ligada. Sim, Jaque, a Jaque comentou aqui, ninguém tá falando. Sim, pessoal, eu tô recebendo muitos elogios, fico feliz que tá legal o café, que tá bem bom, mas podem perguntar, tá? Por favor, o assunto é meio delicado, mas a gente tem que perguntar. Por favor. Então, por que eu tava falando da porta do quarto? Tem gente que diz assim, não, mas na hora H, quando a gente vai ter a nossa relação, a gente fecha. Sim, as crianças percebem. Eu já tive criança no consultório que me contou, eles dizem isso. Ah, o pai e a mãe, quando eles fecham a porta, é porque eles vão namorar. E eles dizem, eu já espiei no buraco da fechadura. Hoje em dia, graças a Deus, as maçanetas, muitas não têm fechadura. Mas as crianças acabam olhando, eles sabem. Então, a porta do quarto é importante. Se ninguém vai me contar, ninguém vai contar se fecha ou não fecha a porta. Nas palestras, quando eu faço essa pergunta, normalmente a maioria levanta a mão que não fecha. Ó, a Fran fecha. Muito bem, muito bem. Mas voltando, eu estava comentando que nós temos também vários tipos de famílias, né? Que eu estava falando do casal sanfona, a família sanfona que vai que vem. Nós temos, ó, a Dai não fecha, a Dai, tem que fechar a porta ali, a Dai já está se entregando. Nós, Iracema também, vamos fechar a porta, as crianças sobrevivem. Ó, eles, quando ela era casada, fechava tanto o nosso quarto quanto da criança. Muito bem. Encostadinho já vale, Maria Virgínia. Tá ótimo. Isso, ó. A Fran diz que mesmo com o mau namorado fecha, tem que fechar. Vou pro xixi, vai pro xixi. Em público, olha só que horror. Não tem problema. Sara, o que tu respondeu, Sara? Meus pais não gostam de fechar a porta porque tu e a tua irmã têm pesadelos durante a noite. E a irmã cai da cama. Mas eles podem fechar, viu, Sara? Porque se ela cair, ela vai acordar e eles vão ouvir. Não te preocupa, eles têm que fechar. Que nem eu falei antes, Sara, tudo isso é motivo, tá? Cuida porque isso aí é motivo. E a Lênia falou outra coisa, olha, outro assunto para uma live. Filhos que acordam 4 vezes por noite. Sim, Lênia, isso é muito comum. As crianças acordarem 2, 3, 4. Tem vezes que a gente não sabe, a gente perde a conta de quantas vezes as crianças acordam durante a noite. Mas vou contar um segredo de mãe. Muitas vezes a gente também fica com um aperto no coração de dar aquele cortezinho e dizer, vai pro teu quarto. A dificuldade de dizer não para a criança é muito mais a nossa dificuldade de ver a criança sofrendo do que o falar em si. Vocês entendem? Porque a gente vai mandar eles pro quarto e aí, provavelmente, quando eles voltam, é porque aquele não que a gente disse foi um nãozinho assim, morno. Não é brigar, gritar, sapatear, espernear, tá? Nem bater. É firme. Por isso que eu peço muito a ajuda dos pais. Até semana passada, eu estava atendendo um caso e a mãe tá com muita dificuldade de botar a criança. E agora, quem tem filho pequeno? Ou quem conhece, porque a gente sempre conhece alguém que tem filho pequeno, peçam agora, aproveitem o coronavírus, aproveitem porque aí tá todo mundo em casa, porque as mães muitas vezes têm culpa, passei o dia todo fora, agora de noite eu quero compensar. Botem os fofinhos nas caminhas deles, é importante para a criança ter esse convívio com ela mesma no cantinho dela. Isso é construir autonomia, é dizer pro filho da gente, tu é capaz, tu consegue, tá? Lembrem sempre, quando eu tô dizendo não pro meu filho, quando eu tô dando um limite para ele, ou quando eu tô deixando ele sozinho para fazer algumas coisas, na verdade eu tô reforçando nele a competência dele de saber fazer as coisas sozinho. De que a autonomia não é uma coisa ruim, tá?
E aí eu tava falando, voltando, para um tipo de casal que é um casal muito bom, muito saudável, mas muito difícil de lidar. Mas muito bom, mas muito ruim, mas muito bom. Que é o casal complementar. O que é o casal complementar? A gente diz, tem o dito popular que diz assim, que são os iguais que se atraem. A gente diz assim, são os opostos que se atraem. E a gente diz que são os iguais que se atraem. Não são os opostos, são os iguais. A gente pode ser muito diferente em algumas coisas na casca, mas a essência é muito parecida. E já vou explicar. A Maria Virgínia, só validando o comentário da Maria Virgínia, que o presente de 60 dias da vida da Duda, que é a filhinha deles, foi dormir no quarto dela. Parabéns, eu não consegui, tá? O meu filhinho mais velho foi bem difícil, eu confesso pra vocês. Foi difícil, o nosso mais velho. Os outros dois foi mais fácil largar. Então, por que são os iguais que se atraem? Gente, quem tem namorado, quem não tem, quem vai escolher, a essência tem que ser a mesma. O casal tem os mesmos valores. Sim, a Sara diz que os opostos brigam muito. Sim, Sara, os opostos brigam mais. Mas a essência da gente é a mesma. Tu não aguenta ficar junto de uma pessoa que pensa muito diferente que tu. Então, as brigas vêm, isso que a Sara tá falando, quando as coisas opostas vêm, quando um quer ir pra festa, o outro não quer. Quando um gosta de comer carne, o outro gosta. Um gosta de comer sushi, o outro quer comer churrasco. Sabe? Essas diferenças acontecem. Quando um gosta de dormir mais cedo, o outro mais tarde. Mas essas diferenças, esses opostos, são superficiais. A essência do casal é a mesma. Eu já disse aqui outro dia, semana passada, eu acho, eu disse assim, gente doente fica com gente doente. Gente sadia fica com gente sadia. Então, cuidado na hora que vocês vão reclamar do parceiro ou da parceira, tá? Analisem o que tem de vocês ali. Porque isto é a complementariedade das relações. E isso é rico, minha gente. Isso que a Sara falou, que a gente briga, isso é a riqueza. Por quê? Vocês já imaginaram duas pessoas absolutamente iguais, sem nada de diferença? Que coisa mais morna. Coisa ruim, ninguém cresce. Passa 1 ano, 2, 10, aquilo não cresce. Porque as discussões, as brigas, são os ajustes. A gente tem que cuidar com o grau de agressão. Né? A agressividade não precisa. Mas diferenças são os ajustes. Pra gente ir limitando. A Eve tá falando um dos motivos da separação. Os valores muito distantes. Perfeito, Eve. Só quando a convivência foi muito grande que percebi. Sim, eu conversava hoje de manhã com uma paciente exatamente sobre isso. Ela me falou exatamente o que tu falou. Ela tá casada já há 3 anos com esse rapaz. Casada, eles estão morando juntos. Mas ela disse isso, que ela só conheceu ele mesmo depois da convivência. Depois que foram morar juntos. E é verdade. E é verdade. Então, por isso que eu falei antes que a gente tem que estar atento aos sinais, porque às vezes a gente fica meio cega. E é normal isso acontecer, tá? E a gente vai enxergar as coisas depois. É normal isso acontecer. É normal eu enxergar depois. E tudo bem. Só que aí eu vou ter que avaliar o que é esse depois que eu tô enxergando. Se são coisas que valem a pena eu investir ainda ou não, porque se envolvem valores muito diferentes, valores de vida, valores morais, valores éticos, aí é um momento de questionar realmente. Né? E a Sara só reafirma assim, seria muito chato ser igual mesmo. Isso é em tudo, tá, minha gente? É em relacionamento, é em trabalho, isso é em tudo. A riqueza da gente ser diferente é que nos muda. Tem um ditado que diz que
Ele é bem pesado, gente feliz se acomoda, né? Mas não é um feliz no sentido... É bom ser feliz, tá? Mas a gente se acomoda se tá tudo bem. E assim, a gente tá sempre em movimento. O Anderson Onego, tudo bem contigo? Ele coloca assim, e quando os dois são tão iguais, e quando ocorrem as divergências, nenhum dos dois dá o braço a torcer para reatar. Sim, tu vê que os dois são tão iguais que até a teimosia são iguais, né? Sim, porque se tu pega dois teimosos, dois orgulhosos, vai ser difícil mesmo, dois teimosos. Às vezes é difícil, né? Às vezes um quer brigar, um quer convencer o outro que tá certo, mas ele tá tão teimoso quanto o outro. Então alguém tem que ceder. Uma dica, nunca se bate boca quando se tá de cabeça quente, tá? A cabeça quente é que nem uma cachaça. Ela não deixa a gente pensar direito. Tu vai discutir com um alcoolista? Tu vai discutir com quem tá bêbado? Não. Então, não discutam com quem tá embriagado de raiva. Espera passar o efeito. E a Eve colocou que a Eve viveu 8 anos, mas foram os valores morais. Claro que tínhamos coisas parecidas, mas o que era diferente era demais. Perfeito, Eve. Muito boa a tua colocação. Porque quando o que tem diferente é muito, é grande, aí já não vai. Aí tu tem que avaliar até onde vale a pena. Porque ter as diferenças a gente tolera. Mas quando já envolve essas questões morais, éticas, aí já é muito complicado. Não vale a pena o sacrifício mesmo. Daí a decisão de cada um pro seu lado é mais sadia. Hoje nós temos uma outra, ao longo destes 29 anos de profissão, o que eu percebi? Essa modificação. As pessoas, uma vez, isso que a Eve falou, mesmo que tivessem valores diferentes, as pessoas aguentavam, né? Porque o casamento é um sacramento sacrossanto, né? Não pode, até que a morte nos separe. Só que eu vejo que a gente teve uma época, ainda temos, de que o casamento também se tornou algo muito vulnerável. Então as pessoas não toleram muito. Eu já tive gente no meu consultório que já quis se separar porque o marido, ela casou e ela queria ficar em casa, literalmente a Cinderela, e tudo bem, mas o marido não concordava. Ele queria que ela fosse atrás de uma carreira, ser feliz, e quando ele se negou a trazer o café da manhã para ela, na cama, ela disse, não quero mais. Aí eu perguntei para ela se isso era tão significativo, trazer o café na cama para ela, né? E foi a cereja do bolo, então. Ela não queria um casamento. Ela queria um conto de fadas. E aí, realmente, aí ela não conseguiu segurar um casamento. Então, a gente tem que ver até onde a gente tolera demais ou não tolera nada. E saber esse limiar, sabe? É muito tênue esse limite. Aí a importância da terapia. De novo, eu vou fazer a propaganda da terapia. Fazer a terapia não é no sentido as pessoas têm um conceito, já ouvi muitas vezes as pessoas me dizerem isso. Eu não fui pra terapia porque terapia separa, né? Psicóloga separa. Ou, duas coisas eu já ouvi. Que a terapia separa e que as psicólogas também são tudo mal resolvidas. Menos, né, gente? Bem menos. Então, sim, tem psicóloga mal resolvida, como tem médico, como tem todas as profissões. Ok, não vamos questionar. Mas dizer que terapia separa, a terapia não separa. O que acontece é que as pessoas vêm buscar ajuda quando a casa já está caindo. Quando a vaca já foi pro brejo. As pessoas vêm buscar ajuda quando às vezes não sobrou quase nada, nem respeito. Esse é o problema.
Então não foi a terapia, não é a terapia que separa. É o tempo que as pessoas demoram e vão empurrando aquilo com a barriga. É como tu ter uma doença e tu encontrar essa doença logo e iniciar o tratamento no início da doença ou quando ela já está crônica. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, e não é o terapeuta que vai separar ninguém. É o casal que tem autonomia para decidir isso. Tá? Mas aí entra essa máxima, que é muito melhor a pessoa, mesmo que sofra com a separação, tomar essa decisão do que ficar empurrando com a barriga. Até para as crianças. Quem tem filhos, quando se tem uma separação, uma situação que não tem filhos, é mais tranquilo. Numa situação com filhos, é mais complexo sim, porque envolve as crianças. Só que aí a gente precisa fazer todo um trabalho, como eu falei antes, porque o casal precisa se separar bem, porque tem que ter um mínimo de diálogo, um mínimo de respeito, e às vezes os casais demoram tanto tempo para separar, arrastam tanto aquela relação, que não sobra nem o respeito, como eu falei antes. E aí entra outra máxima que eu gosto muito, antes só do que mal acompanhado. Tá? Porque hoje, graças a Deus, nós temos muitas pessoas solteiras muito bem resolvidas. Hoje, graças a Deus, há 20 anos atrás, não, mas hoje, ir num cinema sozinho, almoçar sozinho, ir num restaurante sozinho, fazer programa sozinho, é tudo de bom. Isso não é problema. Tá? Então, nós estamos ressignificando os nossos conceitos de família. No fundo, a maioria das pessoas ainda gosta desse padrão propaganda de margarina. Papai, mamãe e filhinhos. Mas nós temos vários modelos hoje. Nós temos o casal, onde o marido, o homem é um casal recasado, como a gente chama, casaram de novo, ele tem os filhos dele, ela tem os filhos dela, eles acabam tendo um junto. Então nós temos vários modelos de família, e isso é muito bom, isso é dinâmico, mas nós não podemos reinventar a roda. Família é família, independente do modelo que tu esteja, o esqueleto é o mesmo, ou seja, é importante, e eu vou falar um dia aqui, já vou deixar aqui uma letrinha. Eu vou fazer uma live sobre os mapas familiares, que é muito importante falar sobre os mapas, que é a importância da hierarquia, o papel de cada um. A família é um sistema, um grande sistema, e dentro dela nós temos os subsistemas. A importância de cada subsistema, a fronteira entre um subsistema e outro. Isso é muito importante, independente do modelo de família que tu tem. Família ainda tem que ter alguém que manda, tá? Tem que ter um adulto no comando. Adulto, não adolescente. Eu falei semana passada bastante sobre adolescente. E lembra que eu falei que a adolescência não tem mais idade, né? Porque o que define é o comportamento. Então, muito cuidado, pais. Vocês precisam ser adultos e estar no comando. Se eu for uma adolescente de 50 anos, eu não vou conseguir estar no comando dessa família. Aí nós vamos criar outros problemas. Pessoal, alguma pergunta a mais? Ai, desculpa, olha, tá vindo as perguntas, desculpa, não tava entrando. Meus pais são bem opostos, mas a teimosia é igual. Mas o amor entre eles é muito mais que a teimosia. Ai, que lindo, Sara. Bem legal, muito legal. A Sabrina, querida, um beijo. Marli, adorei aqui, ó. Marli pediu assim. Um beijo, Marli. E a falta de discussão, a falta de atrito. Ai, sim, Marli, querida, perfeita, perfeita, perfeita colocação, Marli. A Marli pediu assim, se a falta de
de diálogo... Ai, cadê aqui? Se a falta de diálogo também dificulta. Sim. Gente, assim, ó, os casais que mais se separam são os casais mornos. Sabe aquele casal, pá, que casal perfeito, lindo, maravilhoso, nunca discute, nunca briga, nunca... nada, tá tudo bem. Horrível, isso é péssimo, porque é um casal que não troca ideia, não troca diferença, não constrói. É um casal que fica estagnado, estaciona. Então é bem isso que a Marli falou. Que o casal, deixa eu achar que é a Marli, querida, a falta de discussão, a falta de atrito, viver sempre brigando é ruim, tá, minha gente? Eu não tô dizendo que é pra brigar sempre. Mas essa falta de... A discussão não é se bater, não é brigar, se agredir. Mas a gente precisa, sim, conversar. E dentro da terapia de casal que eu trabalho lá no consultório, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é comunicação. Eu diria hoje para vocês que, assim, ó, sem sombra de dúvida, ela tá no topo das dificuldades. Os casais não conseguem conversar, ou se agridem, ou se omitem, ou não falam. E eu vou dar uma dica, pessoal, que eu já dei o outro dia, eu vou dar de novo. Quando vocês forem falar com alguém, não agridam a pessoa. Não digam para ela o que ela tá fazendo de errado, né? Vou confessar para vocês que eu faço isso com meu marido e é como funciona. Porque se tu chega e diz assim, ó, por que tu fez isso? Vou dar um exemplo. Ontem à noite, o meu marido, eu cheguei em casa um pouco cansada, ele tinha ficado fazendo as coisas dele, e eu pedi para ele se ele podia ir no mercado. Aí eu disse para ele, tu pode ir no mercado? E ele não quis, porque ele também estava cansado. Aí a gente não tem sangue de barata, mas tudo errado, tá, gente? Vou dizer como eu também faço errado. Tu não se dispõe, tu não quer ir, mas por que tu não faz esse favor pra mim? Por que tu não me ajuda? Sabe aquele discurso? Tá, esse homem vai fazer alguma coisa? Não! Depois eu me dei conta, digo, mas bobinha. Eu falei outro palavrão, tá? Disse, mas boca aberta não faz isso. Daí eu voltei atrás e disse assim, tu podia fazer esse favor pra mim? Eu tô cansada. Agora eu cheguei, não tô muito legal. Tu se importaria de fazer esse favor pra mim? Pra eu poder continuar a fazer a janta, as coisas assim? Ah, tá. Então, a gente colocar como é que a gente tá se sentindo é diferente. É mais rápido a gente acusar, mas acusando a gente não consegue, tá? E eu faço também, gurias. E guris, por favor, eu falo gurias, mas... A terapia individual de casal não é custo. Ai, Maria Virgínia, maravilhosa, também psicóloga, uma grande psicóloga, querida. Respeito muito o trabalho da Maria Virgínia. Sim, terapia não é custo, é investimento, queridos. Daqui uns 6 meses a pessoa pode estar de um jeito, daqui a 6 meses vocês podem estar de outro jeito. E terapia não é só para essa geração. Lembra? Qualquer característica dentro de uma família, qualquer transtorno, ele tem no mínimo 5 gerações atrás comprometidas, tá? Então, se isso aparece em mim, deve ter lá no meu pai ou na minha mãe, nos meus avós, nos bisa. E alguém tem que romper esse padrão para eu não deixar isso de herança para os meus filhos e para os meus netos. Então, a terapia que a gente faz... Por isso, terapia não é coisa para curto prazo, é médio, longo prazo, tá? Passa gerações. A Fran, Fran, querida, beijo para você. Só diz isso quem realmente está precisando de terapia. Desculpa, eu perdi, Fran. Só diz isso quem realmente precisa de terapia. Que terapia é custo. Sim, Fran, sim. E pegando esse gancho da Fran, quem realmente precisa, às vezes, não vai. Eu recebi já vários memezinhos, historinhas, coisinhas
na internet que diz assim, eu preciso fazer terapia para aguentar as pessoas que vivem, que eu convivo. Sim, às vezes sim. E que bom que a gente pode, né? É muito bom. E o Anderson, nossa, Anderson, que poético, terapia ilumina o horizonte. Tá bonito, hein? Sara diz que a minha mãe me acha mais responsável que o meu pai. Então, quando ele sai, me deixa no comando de tudo. Quando ela sai. Sim, Sara, o dia que a gente for falar sobre os mapas familiares, que vai ser, eu acho que na outra semana, na semana que vem, eu vou falar exatamente isso. Sara, tu é a filha mais velha. Então, o que que acontece? A mãe deixa o filho mais velho, assumindo o posto do pai ou da mãe. Só que nem o caso da Sara, tem esse pai. O posto tem que ir para ele. Porque quanto mais Sara tu assumir o posto, mais ele fica de lado e menos ele assume. Então, isso é outra armadilha que a gente tem que cuidar, porque aí a tua mãe querida talvez está querendo... ele não é muito responsável, mas quanto mais ela fizer isso, menos responsável ele vai ficar. É uma bola de neve, tá? Bom, pessoal, algum comentário mais? Nós já estamos aqui há quase 1 hora. Eu amanhã vou fazer uma outra live com o Frei Jaime. Amanhã eu e o Frei Jaime estaremos juntos e vamos falar um pouquinho sobre saúde mental e espiritualidade, tá? Vamos conversar sobre isso, vamos aproveitar o feriado. Queridos, amei também. Maria Virgínia, obrigada, amei. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu fico muito feliz com todos esses... com essa participação de vocês. É sempre importante isso. E nós vamos falando, tá? E quando vocês tiverem perguntas, pessoal, podem entrar... qualquer rede social que eu tenho, no meu WhatsApp, se alguém quiser o número do meu WhatsApp, só me solicitar, por favor, perguntem, façam perguntas, eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? É um prazer. Sim, Margane, chegou tarde hoje, mas não tem importância. O Café com a Lu, entra no YouTube, tá tudo lá. Amanhã estamos aqui de novo, essa semana, todos os dias, tá? Semana que vem também. Um beijo, queridos. Até o próximo Café com a Lu. Tchau!